Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre introdução alimentar, quando e como começar. Bom, pessoal, antes de começar esse vídeo, quero pedir para você que não é inscrito ainda, se inscreva no canal, ativa aí o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. E falar para vocês que esse tema de introdução alimentar, ele é um tema que ele tem muito assunto para ser falado. Eu não conseguiria falar tudo num vídeo só, que iria ficar muito extenso e cansativo. Então, esse vai ser o primeiro de uma série de vídeos que eu vou fazer a respeito desse tema. Inclusive, eu vou fazer um vlog com a introdução alimentar do Vitor. Então, se inscrevam aí e ativem as notificações para vocês não perderem esses vídeos, tá bom? Então, nesse primeiro vídeo eu vou falar sobre como e quando começar a introdução alimentar. Bom, pessoal, começando pela questão de quando iniciar a introdução alimentar. A introdução alimentar ela deve ser iniciada somente após o bebê ter 6 meses de idade, mais sinais de prontidão, que eu já vou falar sobre esses sinais de prontidão para vocês. Mas assim, esqueçam aquilo que a gente ouvia falar das nossas mães, avós, que dava suquinho, chazinho para o bebê com menos de 6 meses de idade, porque essa não é mais a recomendação dos médicos, tá bom? E quais são os outros sinais de prontidão além dos 6 meses, tá? O bebê, ele vai ter diminuído, né, ou vai ter sumido já aquele reflexo de protusão da língua, que é quando o bebê coloca a linguinha para fora. Tá? É um reflexo normal dos bebês. Esse reflexo ele tende a ir sumindo com o passar do tempo. Tá? Então, esse é um primeiro sinal de prontidão de que o bebê já está pronto para comer. Segundo sinal de prontidão, o bebê ele já está sentando, sustentando bem a cabecinha, o tronco, sem apoio ou com o mínimo de apoio possível. Tá? Então, isso é bem importante, porque tem muita mãe que, o bebê completou 6 meses, mas tá todo molinho, tá caindo pra frente, você coloca lá no cadeirão, não consegue nem sentar direito. Então, esse bebê ainda não está pronto para receber alimentos se ele estiver dessa forma. Outro sinal de prontidão é quando o bebê, ele segura os objetos e leva os objetos até a boca. Tá? Muitos bebês já têm esse indício aí, né? Esse sinal aí bem antes dos 6 meses, né? Ele já começa a levar os objetos à boca, mas é um importante sinal aí de que ele está pronto para comer. E um outro sinal também é de quando ele se interessa pelos alimentos que você come, tá? Então, isso também é um sinal de prontidão. Se o bebê não tem todos esses sinais de prontidão, você não deve iniciar ainda a introdução alimentar. Aqui em casa, a Alice, ela começou a introdução alimentar por volta de 6 meses e meio, que eu lembro que foi quando ela realmente sentou bem, bem certinho, não estava tombando. O Vitor, com 6 meses, ele ainda não estava sentando certinho, tá? Então, a introdução dele iniciou depois dos 7 meses, que foi só quando eu senti que ele realmente estava bem firme para eu poder colocar ele no cadeirão, tá? Então, assim, segura a ansiedade, eu sei que é normal, eu sou mãe também, a gente fica muito ansiosa querendo começar a introdução alimentar, mas começar a introdução alimentar antes de todos esses sinais de prontidão e de a criança ter os 6 meses, não vai ser bom para a criança, tá? O que os médicos explicam? Que o sistema digestivo do bebê, ele não está maduro o suficiente para poder receber os alimentos se ele não tiver com todos esses sinais aí de prontidão. Tá? Então, por isso que é tão importante aguardar todos os sinais de prontidão. Bom, e agora? Meu bebê está com 6 meses, está com todos os sinais de prontidão, vou iniciar a introdução alimentar e vou desmamar o bebê. É isso? Não, claro que não, gente. O aleitamento materno é a principal fonte de alimento do bebê até ele completar 1 ano de idade, tá? Então, seja você dando aí fórmula infantil, né, se for o caso, ou se você ainda está dando mamar para o bebê, você vai continuar dando normalmente. É claro que você vai acabar diminuindo aos pouquinhos as mamadas, porque vai introduzindo os alimentos, conforme ele for percebendo que isso daí vai encher a barriga, ele vai realmente diminuindo as mamadas, mas você não vai parar de amamentar. Até 1 ano de idade vai ser o principal alimento e, se possível, você pode amamentar até 2 anos de idade, que é o recomendado pela Sociedade Brasileira de Pediatria. E nesse início da introdução alimentar é importante você ter muita paciência, tá? Porque é um momento onde você está apresentando os alimentos para o bebê.
Nesse primeiro momento, a preocupação é apresentar o máximo possível, né, uma grande variedade de alimentos para ele conhecer, explorar, sem se preocupar com ele encher barriga, raspar o prato, tá? Então, se você colocou lá o alimento para ele brincou, jogou, não comeu nada, fica tranquila, porque ele está conhecendo os alimentos, está explorando. É dessa forma que ele vai conhecer para futuramente ele realmente se alimentar. Então fique tranquila, porque eu sei que a gente cria um monte de expectativas. Aliás, uma dica, não crie expectativas, que é melhor, tá? O bebê pode ser que ele coma um monte, igual a Alice. A Alice, ela come muito desde pequenininha. Desde o primeiro dia ela já comia bastante. Mas eu sei que isso daí não é, assim, unânime. A maioria dos bebês é bem ao contrário disso. A maioria dos bebês começa comendo quase nada e vai evoluindo aos poucos. Tenha calma, tenha paciência. Outro ponto importante é deixar o ambiente bem tranquilo para a introdução alimentar, não ligar a TV, não colocar música. Evite distrações para que o bebê se concentre somente no alimento, para que ele conheça o alimento, não fica fazendo aviãozinho, sabe? O foco ali tem que ser o alimento. Mesmo que ele não coma nada, ele tem que conhecer o alimento. Verifique qual que é o método que você vai utilizar para fazer a introdução alimentar. Basicamente, existem 3 métodos, que seria aquele tradicional, onde você vai oferecendo o alimento para a criança na colher. Então, esse é um método mais passivo, né? A criança vai ficar ali paradinha e você vai oferecendo o alimento na boquinha dela. O outro método é o BLW. Ele é um método um pouco mais novo, né? No passado não se utilizava, ele vem ganhando força, tem bastante gente já utilizando. Basicamente, o bebê se alimenta sozinho. Você vai colocar os alimentos à disposição, seja num prato ou na própria bandeja ali do cadeirão, e o bebê vai comer ali com a mãozinha mesmo, tá? Então, é um método onde ele vai ter mais autonomia. Então, exemplo, você colocou um brócolis, uma cenoura, se ele quiser pegar só o brócolis e deixar a cenoura, vai ficar. Então, é um método que dá um pouquinho mais de trabalho, né? Vai fazer um pouco mais de sujeira, demanda um pouco mais de tempo, porque vai no tempo do bebê. Então, é um método bem legal também para o bebê conhecer melhor ainda os alimentos. E o terceiro método, que eu acho um método bem legal, que é um método misto. Né? Você vai mesclar esse método BLW e também o método tradicional. Então, eu acabei utilizando esse método aqui em casa, que eu acho que é um pouco mais fácil, para que a Alice conhecesse os alimentos, né? Eu colocava ali uma cenoura na mão dela, um brócolis, ia dando o arroz, o feijão, a carne na boca dela com a colher. Porque o BLW, como eu falei, ele vai fazer mais sujeira, vai demorar mais, e nem todo mundo tem esse tempo para fazer esse tipo de método. Mas assim, não precisa se prender a um método. Pode ser que você comece o BLW, no meio do caminho você desista, vê que não dá, né? Ou o bebê às vezes nem aceite, porque tem bebê que ele não quer pegar o alimento na mão, ele quer que você dê colherada. E tem o contrário também. Às vezes você tenta dar a colherada, né? Der o alimento na boca do bebê, o bebê não quer, ele quer ele mesmo pegar. Então você vai ter que sentir aí na sua rotina o que é melhor para você, né? O que o seu bebê também acha melhor. E qual o melhor alimento para iniciar a introdução alimentar? Gente, não tem uma regra, não tem consenso sobre esse assunto. Se vocês forem dar uma olhada aí, dar uma pesquisada, eu vi vídeos e li bastante, mas não tem regra. Então, assim, tem gente que fala que é melhor começar com fruta, tem gente que fala que é melhor começar pelo salgado, porque aí depois a criança vai aceitar melhor a fruta. Então, assim, pega informação com o pediatra que acompanha o filho de vocês, ou nutricionista, se for o caso, e faça da melhor maneira aí, como você achar que é melhor, né? Da forma como você se sentir mais segura começar. Vou falar para vocês como foi aqui com a Alice e também está sendo com o Vitor. Relembrando, eu já gravei aqui um vlog do Vitor fazendo a introdução alimentar dele. Esse vídeo vai mais pra frente ao ar, ainda não coloquei, tá? Então, por isso é importante vocês se inscreverem aqui para não perder esse vídeo, tá? Ative o sininho das notificações. E aí, assim, a Alice, a gente começou com uma fruta, né? Foi a primeira pediatra que recomendou. E agora a pediatra do Vitor, ela recomendou também iniciar pela fruta. Então, a gente fez dessa forma, mas se você preferir fazer de outra forma, não tá errado. Não existe um consenso de que tem que ser pela fruta ou pelo salgado.
salgada entre aspas, tá? Porque na verdade a gente não coloca sal na comida do bebê, mas isso é assunto para um outro vídeo aqui. Bom, gente, então minha dica para início de introdução alimentar é: tenha muita paciência, não crie expectativas nesse início, pode ser que seu bebê não coma nada, fica tranquila, isso é completamente normal, tá? Então você é responsável nesse momento por oferecer os alimentos, apresentar os alimentos para o bebê, e ele vai explorando, vai conhecendo e vai comendo ali no tempo dele, tá? Não fica preocupada se ele não comer nada, isso é completamente normal. Tô falando isso daqui porque eu sei que muitas mães ficam preocupadas. Eu vejo muito comentário de mamãe falando: nossa, meu filho não tá comendo nada, e agora? Fica tranquila. Ele tem aí um período grande pela frente de conhecer os alimentos. A introdução alimentar ela vai até os 9 meses. Então, dos 6 aos 9 meses, você pode iniciar aí sem problema. Não precisa ter pressa, tá? E então, ofereça os alimentos com bastante variedade, tenha bastante paciência que vai dar tudo certo. E eu não vou me alongar muito aqui nesse vídeo para não ficar muito extenso, cansativo. Nos próximos eu vou dar mais dicas, vou falar dos erros da introdução alimentar. Então se inscreve aqui no canal para não perder os próximos vídeos e ativa o sininho das notificações. Se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou de alguma forma, não esquece de deixar um like e me acompanhe também lá no Instagram, que lá eu posto um pouquinho da minha rotina com o Vitor e com a Alice. E é isso, um beijo e até mais!